paz do Senhor, queridos irmãos, e aqueles amigos que nos acompanham pela transmissão aos domingos, aqui em pontos estratégicos da cidade de São Gonçalo. Desejo cumprimentar os irmãos, cumprimentar com a paz do Senhor, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, não somente aos irmãos que estão nos acompanhando nesta live, mas também aquelas pessoas que ainda não estão participando, mas que eu creio irão participar. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Mauro Pinheiro, da Assembleia de Deus, Ministério Campo de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Ministério Campo de Caxias, Aqui uma congregação aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu espero transmitir alguns vídeos, algumas lives durante esses períodos de domingo, por enquanto, mas o desejo é estender a live para mais dias da semana, em nome de Jesus. Então todos pelo Facebook, e eu vou passar também para o Instagram, e pretendo também colocar no YouTube esta live. Bom, qual é o propósito, irmãos? O propósito destas lives que eu estou fazendo é mostrar alguns pontos estratégicos da cidade do Rio de Janeiro, onde nós iremos começar uma campanha de evangelismo. Eu e a minha família, nós estamos iniciando esse trabalho, esta congregação, desde o dia 5 de maio do ano passado, 2023. Então nós estamos iniciando esta congregação em nome de Jesus, aqui na cidade de São Gonçalo, e esperamos que Deus nos abençoe. Esperamos que Deus abra as portas do Evangelho, que Deus toque nos corações, que a palavra do Senhor alcance o máximo de pessoas possíveis, segundo a vontade de Deus, mediante a orientação do Espírito Santo. Rogo as orações dos irmãos a nosso favor, para que nós possamos evangelizar, começar o Evangelho aqui em São Gonçalo. Diz a Bíblia, em Atos capítulo 1, versículo 8, mas sereis batizados com o Espírito Santo, recebereis o dom do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então eu espero que o Espírito Santo nos auxilie e faça dessa igreja, juntamente aí com a matriz pastor Wilson Omar Cardoso Cross, matriz aí em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Esperamos que o Evangelho por nós pregado seja levado até os confins da terra, É o nosso desejo em nome de Jesus. Mas um Evangelho santo, irmãos, um Evangelho correto. Nós estamos vendo evangelhos deturpados, mas vamos pregar o Evangelho de Jesus. Vamos pregar o Evangelho correto de Jesus, Então nós estamos com o intuito de pregar o verdadeiro Evangelho, aquele que a Bíblia fala que é o caminho, O Evangelho de Jesus, o caminho. Então nós vamos fazer esta obra, querendo Deus, com a ajuda do Espírito Santo em nós, através de nós, e todos aqueles que hão de crer no nome do Senhor Jesus. Eu vou contar um pouquinho, irmãos, da minha história a partir de hoje, para enlevo espiritual dos irmãos que participam conosco das lives, enquanto eu vou contando, eu vou mostrando para os irmãos o local onde eu estou. Este local, irmãos, é chamada Praça Chico Mendes, que depois passou a ser Praça da Bíblia, mas acredito eu que está registrada como Praça Chico Mendes, que foi um ativista político, irmãos, um seringueiro, e ele lutou muito a favor dos seringueiros na bacia amazônica, a bacia do Amazonas, e também foi um ativista. Ele também protestou contra o desmatamento na Amazônia e principalmente na região do Acre. O Chico Mendes, infelizmente, irmãos, ele morreu em 1988, foi assassinado, irmão? Por quê? Porque ele estava fazendo algo correto, estava fazendo a coisa certa. Então ele foi assassinado.
nasceu em 1944 e morreu em 1988. Então essa praça aqui, ela tem um nome desse vulto político importante do nosso país, né? Chico Mendes. Então, enquanto eu vou passando para os irmãos como foi o início da minha fé, eu quero passar para os irmãos como experiência minha transmitida para os irmãos, para que a fé dos irmãos ela cresça, porque o nosso intuito é que edifiquemos crentes, como diz a minha página Reparadores das Rupturas. Se os irmãos quiserem comentar algo lá, participar da minha página no Facebook chamada Reparadores das Rupturas, e eu, à medida que eu vou citando, explicando, assim, falando sobre a minha vida ministerial, né, minha vida como cristão, então eu vou passar para os irmãos o que é a página Reparadores das Rupturas, tá? Como surgiu. Então, meus irmãos, fiquem conosco, participem conosco dessa live, tá? E eu vou contar um pouquinho para os irmãos, mas eu quero, enquanto isso, mostrar para os irmãos o local onde estou. Na verdade, está um pouco deserta hoje, porque as igrejas estão em funcionamento. Glória a Deus por isso. Existem só aqui nesse trecho, meus irmãos, existem pelo menos 6 igrejas, só nesse trecho onde eu estou. Diferente aí do Rio Grande do Sul, né? Que nós encontramos poucas igrejas evangélicas. Então, eu particularmente desejo muito continuar esse evangelho também aí no Rio Grande do Sul, juntamente com o nosso pastor Wilson Cross. Meus irmãos, então enquanto eu vou mostrando, eu vou contando para os irmãos um pouquinho de mim, tá? Os irmãos aguardam um pouquinho. Muito bem. Irmãos, essa é a Praça Chico Mendes, tá? Que também já foi chamada Praça da Bíblia. Aqui nós temos várias igrejas, olha, aqui nós temos 2 igrejas, uma perto da outra. Aquela torre lá é uma igreja também, a congregacional. Aqui nós temos a igreja Deus e Amor. Lá adiante nós temos mais o quê? Mais umas 2 igrejas, tá? Mais 2 templos. Ali nós temos mais uma igrejinha ali, ó, El Shaddai. Temos mais uma igreja. Lá na frente também temos, acredito que temos outra igreja. Então, para que os irmãos tenham uma ideia, o Rio de Janeiro sempre foi um estado muito, mas muito evangelizado, né, irmãos? Desde o início, eu estou falando a nível de Assembleia de Deus, tá? Desde o início, o Rio de Janeiro foi privilegiado com a pregação do Evangelho, a partir dos missionários, né? Eu, glória a Deus, irmãos, eu me sinto honrado de ser chamado cristão, né? Servo do Senhor, e um dia serei lá nos céus, eu serei chamado de santo, como eu sou chamado de santo aqui. Algumas pessoas ignoram, irmãos, o fato de serem santos, tá? Algumas pessoas acham que não existe santo, que nós não somos santos. Espera aí, deixa eu explicar que a palavra santo, ela significa separado. Todos aqueles que são separados para o Evangelho de Jesus. Então nós somos santos, porque somos separados para a obra do Senhor, né? Então tira da sua cabeça a ideia de que você não é santo. Você é santo sim. Você não é santo tipo o santo do pau oco, como existe nessas igrejas, como a igreja católica, que costuma adorar muito pau e pedra, né? Se fizer um santinho, né, uma estatueta de madeira, eles vão adorar como o santo que representa aquela estatueta. Então, conosco não é assim, tá? Conosco não é assim. Somos santos porque servimos ao Senhor Jesus Cristo. Somos separados para servir ao Senhor Jesus Cristo, tá? Então veja bem, a minha trajetória começou com 8 anos de idade, irmãos. Eu tinha 8 anos de idade quando aceitei Jesus como meu Salvador na Igreja Batista. E isso foi foi em 71, acredito eu, 71. 8 anos, acredito que foi em 71. 71. Aceitei Jesus como meu Salvador. Aqui é um viaduto que vem do Alcântara, vem de São Gonçalo para cá. Essa região aqui é a região do Alcântara, e aqui é uma igreja, né? Congregacional, bela igreja congregacional. Eu aceitei Jesus, irmãos, como meu Salvador, tá? Com 8 anos de idade, já abandonando tudo. Sabe como é que é? A criança gosta de assistir desenhos, né? E tudo, ficar preso à TV. E naquela época, né, a TV era novel
lá em casa, então, eu ficava muito tempo diante da TV. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador na Igreja Batista, todo domingo, irmãos, eu estava ali, firme, junto com todos os irmãos da Igreja Batista. Estava firme ali. Aí ganhei então um Novo Testamento, esses Novo Testamentozinho, e comecei então a estudar a Palavra de Deus a partir daquele Novo Testamento, entendeu? E eu comecei a progredir no Evangelho, eu comecei a buscar mais a Deus, apesar de ter pouca idade, mas eu tinha as coisas de Deus como algo muito sério. E eu queria manifestar isso, eu queria ser mais para Deus. Tanto é que eles me prometeram sempre que iriam me batizar. Não, nós vamos te batizar e tal. E eu estava ali buscando, mas o que aconteceu, irmãos, é que eles não me batizaram. Eu fiquei 8 anos e meio, na igreja ali buscando, participando de todos os eventos, né? Eu sozinho, porque a minha família é uma família grande, mas a minha família não participava comigo não. Era só eu mesmo. Minha mãe ia de vez em quando, né? Então, eu queria progredir mais, conhecer mais a Jesus. Aí quando eu vi, com 16 anos e meio, eu fiquei 8 anos e meio esperando o batismo. Era a Igreja Batista, daqui do município de São Gonçalo mesmo. Aí esperei, irmãos, 8 anos e meio e não fui batizado. Entristeci, é normal, né, irmãos? Entristeci e saí da igreja. Aí então, quando eu saí da igreja, eu fiquei em casa, na verdade, né? Fiquei em casa porque não recebi o batismo. Paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. Então, eu simplesmente me afastei da igreja. Acredito que foi normal, eu me afastei da igreja. Fiquei 6 meses fora, irmãos. Nesse momento, nesse final de 6 meses que eu fiquei afastado da igreja, então Deus começou a enviar lá para o bairro onde eu estava morando um irmão chamado Sebastião Lopes, presbítero, evangelizando, ganhando almas para Jesus ali. E ninguém sabia, nós não sabíamos, a minha família não sabia. E ele começou a evangelizar e abrir um ponto de pregação, irmãos, do lado da minha casa. Veja que privilégio. A minha direita estava um ponto de pregação da Igreja Batista. À minha esquerda, agora um ponto de pregação da Assembleia de Deus. A minha mãe ficou radiante, porque ela sempre orou ao Senhor: Senhor, envia a tua igreja aqui para esse lugar. Envia, Senhor. E Deus ouviu ela, porque ela queria uma Assembleia de Deus. Deus ouviu ela, chorando, foi à igreja naquele domingo, dia 21 de abril de 79, ela foi à igreja. Ela aceitou Jesus na Assembleia de Deus. Deus até aí começava a mudar o quadro da minha família, que era muito perseguida por espíritos. E aí começou a mudar o quadro da minha família. Então, ela aceitando a Jesus como Salvador, ela começou a questionar comigo: Mauro, vamos para a igreja, vamos à igreja. Eu falei: mãe, eu vou outro dia, mãe, eu vou outro dia. E eu, irmãos, eu sempre tive temor de Deus, tá? Sempre tive temor do Senhor. Eu aprendi isso na Igreja Batista. Sempre tive o temor de Deus. E aí então o que eu fiz? Eu falei para ela: não, mãe, eu vou na igreja sim. Não agora, mas eu vou, tá? Deixa quando for o culto, tiver novo culto, eu vou. O segundo culto da igreja seria numa quinta-feira. Os irmãos acreditam, meus irmãos, que eu comprei um terno completo, sabe? Comprei um terno completo e fui até a igreja nessa quinta-feira, dia 25 de abril de 1979. E ali, já engravatado, o pastor, né, o presbítero, ele fez o apelo, irmãos, e eu então aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu vou colocar o microfone aqui um pouco mais perto, porque tem um louvor aqui no Templo da Renovação.
Mais uma igreja, como eu falei para os irmãos. Então, aceitei Jesus como meu Salvador. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: enquanto eu estava 6 meses fora da igreja, eu comecei a sentir, irmãos, uma necessidade muito grande. Comecei a sentir uma necessidade muito grande de algo que eu não sabia o que era. Irmãos, eu sofri, irmãos, com bronquite asmático. Sofria com bronquite asmático, sabe? E eu sofria muito. Então, problemas de tipo uma gastrite que eu tinha, uma dor abdominal também, eu me lembro. E, olha, irmãos, era um sofrimento muito grande. Daí o que aconteceu, irmãos? Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, irmãos, toda aquela dor foi embora. O bronquite desapareceu. Fui curado do bronquite, sabe? E senti um alívio na minha alma. Ali verdadeiramente eu tive encontro com Jesus. É como se acontecesse assim, irmãos. Eu, quando fui para a Igreja Batista, eu aceitei a Jesus. E na Assembleia de Deus, quando eu entreguei novamente, agora consciente, mais consciente, a Jesus, entreguei a minha vida a Jesus, Jesus me recebeu. Jesus, Ele é que tomou conta de mim, me deu a unção de cura, a unção de libertação. Jesus me deu, irmãos. Então, graças a Deus, eu dou glória a Deus por isso. Eu aceitei Jesus no dia 25 de abril de 1979. Tá, irmãos? Só aceitei Jesus como meu Salvador no dia 25 de abril. E concluindo, eu quero dizer para os irmãos, concluindo essa primeira parte, tá? Eu quero dizer para os irmãos que logo depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu fui batizado de abril, em setembro eu fui batizado nas águas. Em setembro eu fui batizado nas águas e eu glorifico a Deus porque eu fui batizado nas águas pelo ilustre pastor, que foi até considerado apóstolo, né? Na sua morte, ele foi consagrado como apóstolo do século XX, o saudoso pastor Paulo Leivas Macalão. Eu fui batizado nas águas por ele. E logo depois, irmãos, setembro, quando foi em novembro aproximadamente, eu fui batizado no Espírito Santo. Em novembro do ano de 79, 80, não me falha a memória, que a gente não tem tudo registrado. Fui batizado no Espírito Santo, irmãos. E logo que eu fui batizado no Espírito Santo, o meu querido presbítero, saudoso presbítero Sebastião Lopes, me levou até a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. E lá me apresentou ao pastor Paulo Leivas Macalão para ser consagrado ao diaconato. O privilégio que eu tive, irmãos, de ser consagrado ao diaconato foi que o pastor Paulo Leivas Macalão me batizou, me consagrou ao diaconato, mesmo sem eu ser casado. Porque naquela época, o diácono ele deveria ser casado para exercer o ministério, né? Exercer esta atividade. Então eu fui consagrado ao diaconato também pelo saudoso pastor Paulo Leivas Macalão. Por que eu digo que é um privilégio? Porque é um vulto da história e porque também era um homem muito consagrado. Eu digo assim para os irmãos, quando um homem consagrado põe a mão sobre a nossa cabeça, meus irmãos, parece que a unção, ela passa de um para o outro, como aconteceu ali com a cura daquela mulher com fluxo de sangue. O poder saiu de Jesus para curá-la. Então, quando o homem é ungido, realmente a sua vida ungida, ele toca, no que ele toca é transformado, é abençoado, verdadeiramente é abençoado. Tal como lá os ossos de Eliseu,
que ressuscitaram aquele morto, né, irmãos? É consagrado, é santo. Por isso que eu digo, somos santos sim, irmãos. Somos santos sim. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que os irmãos fiquem firmes, tá? Fiquem firmes. Há um processo. Deus tem grandes obras para fazer na vida dos irmãos. Tem grandes obras para fazer. E outra, deixa eu voltar aqui a câmera para mim para conversar melhor com os irmãos, né? Irmãos, e outra, quando nós nos posicionamos na presença do Senhor para fazer a sua obra, Ele direciona todas as nossas áreas, tá? Todas as áreas da nossa vida Ele direciona, tá bom, meus irmãos? Então veja bem, você pode dizer assim, mas eu sou fraco. Você pode dizer assim, mas eu não estou bem na igreja, ou não estou bem com Jesus. Tá, você pode achar tudo isso, que você é fraco. A Bíblia diz o quê? Digo fraco, eu sou forte. E todas as coisas podemos naquele que nos fortalece, não é isso? Aí você diz assim, mas não estou bem, porque eu sou assim e sou assado. Moisés dizia que tinha lábios pesados, Isaías dizia que tinha lábios pesados. Para Moisés, Deus falou, Moisés, quem fez o lábio do homem? E Isaías, quando Isaías disse, sou pesado de boca, então foi um anjo, foi lá, pegou uma brasazinha lá com uma tenaz e tocou na língua dele, pronto, passou a ter uma linguagem erudita. Então veja bem, meus irmãos, não se menosprezem se tratando de Deus, em se tratando de Cristo, em se tratando do Espírito Santo, não se menospreze, sabe por quê, irmãos? Vem homens de Deus ali, ó. Deixa eu passar aqui para os irmãos verem. Assim é o crente aqui do Rio de Janeiro, ó. Então, meus irmãos, não se menosprezem, tá, irmãos? Não se menosprezem, não achem que estão desgarrados, não se preocupem com isso, porque quem te sustenta é o Senhor está no controle de tudo. Quem transforma a tua vida é Deus, quem sabe da tua vida é Deus, sabe por quê? Porque quem morreu na cruz do Calvário foi Cristo, tá bom? Então se alguém às vezes te menospreza, alguém fala contra você, não se preocupe, quem morreu na cruz foi Cristo, Cristo que morreu na cruz por você, tá bom? Então não se menospreze, levante a cabeça, porque o crente anda de cabeça erguida. Pode estar passando com a maior luta, não se preocupe, ande de cabeça erguida, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, tá bom, meus irmãos? É o sangue de Jesus que nos purifica. Então somente busque ao Senhor, clame a Ele e diga para Ele, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Senhor, qual é o ministério para mim, Senhor? Qual é a função, a minha função, o meu dom para fazer a Tua obra? E no próximo vídeo, em nome de Jesus, no próximo domingo, espero a presença de todos os irmãos. Aqui os irmãos, glória a Deus, irmãos que estão nos acompanhando, a paz do Senhor, meus irmãos. Depois eu vou responder os irmãos, tá? Os comentários, tá, irmãos? Deus abençoe os irmãos. É que não está dando para ver totalmente aqui, porque eu estou num local bem claro, né? Mas eu posso notar aqui, irmão João Mota, Deus abençoe. Meu irmão João Mota, quantos anos, né? Quantos anos. Por esses dias nós nos veremos, em nome de Jesus. De repente lá em novembro nós nos veremos. Irmão Paulo, pastor Paulo Nunes, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmão Paulo Souza, glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Irmão Evandi, eu acho que é esse o nome do irmão, né? Evandi, meu irmão Evandi, Deus abençoe, glória a Deus. Então, para todos os queridos, seja você cristão ou não, coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Deixa Jesus fazer algo na tua vida, sabe? Não abandone a fé, não abandone a esperança, não. Deixa Jesus transformar a sua vida. Então somente entrega a sua vida a Ele. Entrega e deixa que Ele faz tudo. Ele fará tudo pela sua vida. Então somente se entregue ao Senhor de corpo e alma e deixa Deus transformar a tua vida, tá? Para os amados irmãos que estão nos seguindo, tá? Por esta live, Deus continue fortalecendo os irmãos e abençoando cada vez mais. Na próxima live, querendo Deus, eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha vida e como Deus me chamou para a sua obra e seu ministério, tá, meus irmãos?
Deus vos abençoe em nome de Jesus, tá? E eu estou transmitindo esta live aqui da Praça Chico Mendes, outrora Praça da Bíblia, né? Era muito bonita quando era Praça da Bíblia, irmãos. Mas sabe como é que é, né? Entra outro governo e destrói tudo. Infelizmente, né? Mas estamos aqui na Praça da Bíblia e eu me despeço então na paz do Senhor com mais um pouquinho aqui desta imagem bonita, né? Dessa imagem revigorada dessa praça. E querendo Deus, no próximo domingo estarei em outro ponto estratégico da cidade, demarcando um território para que a palavra de Deus ela tenha livre curso. Que o Senhor Jesus vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale melhor e mais forte aos vossos corações. Fiquem na paz do Senhor, meus queridos.